Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda atividade da 7ª Semana de História, da Unifal-MG, a oficina intitulada Produção de Conteúdo Digital sobre o Ensino de História, que será ministrada pela professora Annelise Vergara, que é professora da Escola Antônio Sintra Godinho, na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. A Annelise aguentou muitas mensagens minhas de convite, felizmente ela pôde participar, então eu já começo agradecendo, vou apresentá-la brevemente para vocês entenderem a importância da presença dela aqui. Ela é graduada e mestre em História pela minha saudosa Unesp de Assis, pela nossa saudosa Unesp de Assis, foi orientada na graduação e no mestrado por uma professora que eu também tenho especial apreço, que é a professora Tânia Regina De Luca, uma professora muito importante para a minha formação, e é professora da educação básica já há muitos anos, né? Ela vai contar um pouco disso para vocês, como parte da exposição dela, mas está aqui, né? Claro, também como professora de educação básica, mas está aqui atendendo ao meu convite para conversar conosco um pouco a respeito da experiência que ela tem como produtora de conteúdo digital para a divulgação de história, né? Eu não sei se alguém que está aqui ou que verá depois dessa apresentação já teve contato com as redes sociais e com o material e com, enfim, toda a produção que a Annelise tem divulgado há alguns anos. Só para vocês terem ideia, né, eu vou colocar aqui os links ao longo da fala dela. Ela tem um canal no YouTube que tem mais de 30 mil inscritos, né? Tem um perfil no Instagram que tem quase 9 mil inscritos, né? Então, realmente é alguém que tem experiência, né, que tem produzido há algum tempo e que vai compartilhar conosco aqui, gentilmente, um pouco da sua trajetória, dando dicas para vocês também, né, de como vocês podem, eventualmente, desenvolver uma trajetória parecida com a dela, né? Então, Annelise, mais uma vez eu te agradeço muito, né, por ter aceito o meu convite, por participar do evento, por estar aqui, enfim, e colaborar com o curso de História da Unifal. E passo a palavra a você, fique à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço, professor Rafael, pelo convite. Me sinto, assim, muito lisonjeada de poder estar aqui falando com o pessoal da graduação, da pós-graduação, da universidade pública. Isso é muito importante para mim e acho que vocês vão me cansar de... Aliás, vocês vão se cansar de me ouvir falar hoje sobre isso, porque eu realmente fico muito feliz pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação, então eu vou colocar aqui, vocês podem só me avisar se estiver tudo certo. Mas acho que está tranquilo. Vamos lá. Eu fiz uma apresentação mais porque algumas questões que eu vou falar hoje, eu preciso de imagens, é bacana ilustrar, então eu não vou ficar seguindo, lendo, tá? A apresentação, gente, é mais para uma forma de demonstrar o que eu estou falando, tá? Bom, então vamos lá. Como o professor Rafael já comentou, eu tenho formação, licenciatura em História pela Unesp em Assis. Eu fiz o mestrado lá também, então assim que eu terminei a graduação, logo no ano seguinte eu já comecei o mestrado. Tanto a iniciação científica quanto o mestrado foram orientados pela professora Tânia Regina De Luca, que, assim como o professor comentou, assim, além de ter sido minha orientadora, é uma professora que eu admiro muito como professora, como pesquisadora. A seriedade do trabalho dela também me inspira bastante, inclusive para fazer o que eu faço hoje, né? Bom, e eu fiz o mestrado lá em Assis. O meu mestrado é sobre um cronista, né, Rubem Braga. O Rubem Braga, ele escreveu crônicas durante o período todo da vida dele, mas aqui, no meu caso, eu estudei durante o Estado Novo, e como ele escrevia essas crônicas tentando driblar a censura do período do governo do Getúlio Vargas, né, da ditadura do Estado Novo. Então, foi uma pesquisa bem bacana. Com essa pesquisa,
eu consegui a bolsa da FAPESP, de mestrado, e dentro da bolsa da FAPESP também eu consegui a bolsa BEP, de estágio no exterior. Então, eu fiquei 3 meses em Montpellier, na França, fazendo uma parte da pesquisa, onde eu estudei um pouco da crônica francesa comparada à crônica brasileira. Por que eu estou falando da minha trajetória, né? Eu acho bastante importante explicar essa trajetória antes de qualquer coisa, antes do canal e tudo mais, porque sempre foi muito importante para mim o acesso à universidade pública, a minha graduação ali, né, nesse lugar, essa viagem, esse estágio que eu fiz na França também só foi possível graças à bolsa da FAPESP, inclusive eu fazer o mestrado também, a iniciação científica, sem esse auxílio eu não teria conseguido, né, até para a minha questão financeira e tudo mais. Então, assim, eu sempre gosto de frisar bastante isso e até mesmo em defesa da universidade pública, das nossas agências de fomento também, que estão sendo atacadas constantemente, sucateadas, então acho bastante importante frisar isso aqui. Bom, então eu defendi o mestrado em 2014 e desde então eu estou em sala de aula, né? Eu acabei indo para o ensino fundamental, depois o ensino médio, e hoje eu sou professora da escola Antônio Sintra Gordinho, que é uma escola particular, né? Aqui em Jundiaí, e eu sou professora de História no Fundamental 2 e no ensino médio, e de Sociologia no ensino médio. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, da minha trajetória acadêmica, porque ela acaba influenciando bastante no meu canal também, no fazer o conteúdo digital. Acho que é importante também colocar que essa minha trajetória por toda a universidade, ela foi muito permeada por esses auxílios de pesquisa, de estágio, né? Então, eu acabei fazendo uma pesquisa, um trabalho, né, dentro do Centro de Documentação da Unesp de Assis, o CEDAP, tudo isso por conta de uma necessidade, lógico, financeira, de eu precisar das bolsas para me manter em Assis, porque eu sou de Jundiaí, então, para quem não conhece, são 450 quilômetros de distância, Jundiaí está mais próximo de São Paulo, e Assis é mais para o interior, né, para o oeste paulista. E também porque eu sempre gostei muito da pesquisa, né? A pesquisa em história foi algo que sempre me chamou muito a atenção. Então, achei importante falar dessa trajetória, porque eu acho que tem um sentido depois no que eu vou falar sobre o canal, tá? Então, eu dividi a minha fala em basicamente 2 partes, tá? Primeiro eu vou comentar um pouco com vocês de como o canal surgiu e quais eram as minhas expectativas. Depois eu vou falar um pouco da questão toda da produção do conteúdo para o YouTube. E no final trazer um pouco dessa ideia do fazer história pública, tá? Na verdade são 3 partes, né? Mais ou menos. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que depois que eu terminar eu posso responder, mas se vocês quiserem deixar nos comentários, tá? Então, acho que eu vou planar primeiro, depois eu respondo, tá? Bom, o canal Profanelise, ele existe desde 2018. Na verdade, qual foi a grande questão? Né? Acho sempre importante contextualizar. Quando eu fiz o mestrado, a minha ideia, né, e eu fiz o mestrado em 2012, 13 e 14, então era uma outra época, era um outro universo, assim, paralelo, parece até, né, quando a gente compara com 2021, infelizmente, porque nós tínhamos bolsas ainda, auxílios, isso sendo muito falado, né, e era algo, assim, muito mais forte, né, a gente não tinha esse contexto, infelizmente, bizarro que a gente está vivendo, né. Então, a minha ideia era fazer o mestrado, logo em seguida emendar o doutorado, porque a minha vontade mesmo era de dar aula na universidade, mas quando eu defendi o mestrado, eu precisava também, de toda forma, de experiência em sala de aula, né, precisava começar a trabalhar, né, fora da academia, e então eu comecei a dar aula no Fundamental 2, e lá eu acabei me apaixonando pela sala de aula, fui construindo essa
esse gosto, porque não era um objetivo logo de início. E dando aula depois no ensino médio, muito mais forte a partir de 2016, eu senti muito forte esse ataque, né, às ciências humanas. Ali a gente tem, desde 2014, acho que também, mas 2016 eu senti mais forte a questão do escola sem partido, da difusão dos guias politicamente incorretos da história, e desses revisionismos em sala de aula. Então, acho que a primeira vez que isso bateu forte foi quando um aluno me perguntou se eu já tinha lido os guias e tudo mais, o que eu achava. Para falar a verdade, eu mal conhecia, eu conhecia muito pouco. E depois um aluno no ensino médio me questionou sobre a questão do nazismo ser de esquerda. Que real, para mim, assim, naquele momento, era algo assim, uma dúvida genuína. Eu não entendia que aquilo tinha uma outra questão por trás, né, naquele momento. Então, eu comecei a sentir que os meus alunas tinham uma referência muito complicada do que era história e muitas vezes bebiam de fontes desonestas intelectualmente, e isso me preocupava. Né? E aí eu comecei a pensar em 2018, que foi o contexto das eleições, né, e tudo mais, em como contribuir para que os meus alunos, minhas alunas e os estudantes tivessem uma fonte de pesquisa e uma referência que fosse confiável, né? Que tivesse sentido. Porque eu pensava, poxa, a gente sempre fala, né, na academia, fala da seriedade, né, da nossa pesquisa e da metodologia e tudo mais, mas os estudantes do ensino básico eu via muito assim, largados, entre aspas, nessa questão. E aí eu comecei a pensar, né, como eu podia fazer a minha parte nesse sentido. Talvez de uma forma bem utópica, tá, gente? Vocês... Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas como eu também sou historiadora, sou professora, às vezes eu sou um pouco utópica demais até, e vou fazendo as coisas sem pensar muito. Mas fui pensando de uma forma bem assim, como que eu posso ajudar, né, de certa forma. 2018 foi um ano complicadíssimo, né, nesse sentido também, por conta das eleições. E aí, em agosto, eu decidi criar o canal e filmei a minha primeira aula, né, em casa aqui, onde eu estou agora, com celular, sem microfone, sem entender nada, assim, de YouTube. Eu sabia o básico de fazer um cadastro, de criar o canal, sabia zero de edição, e eu não sei muito até hoje, mas enfim, depois eu falo sobre isso. Mas aí acabei gravando, fazendo a edição de uma forma bem, né, simples. Pedi para o meu cunhado fazer a abertura para mim do canal, então vocês podem ver que a abertura é bem alta, o som, depois o som do vídeo é bem mais baixo. Então tinha essas coisinhas assim que eu não sabia, mas que foi tudo bem no improviso, né? E o primeiro vídeo que eu fiz foi o Para Que Serve a História. Então a minha ideia era fazer um vídeo explicando o que é história como ciência, para depois fazer outros vídeos. Mas eu não tinha nada muito planejado. Então eu fiz o primeiro vídeo, coloquei no canal, e aí a maioria dos comentários que vocês podem ver no início são dos meus alunos e das minhas alunas que foram lá, curtiram, né, deixaram comentários. Eles adoraram, assim. Só que aí entrou, né, final de semestre, fechamento de média, correria, e assim, deu muito trabalho, porque eu tive um trabalhão para fazer o roteiro, ter coragem de me colocar na câmera e gravar, depois fazer a edição, subir o vídeo. Então, assim, foi um trabalhão, demorou um tempo. Então eu fiquei, poxa, meio relutante de fazer de novo e deixei de lado. E aí no final do ano, uma ex-aluna minha, a Lígia Balas, me mandou uma mensagem e me disse: olha, eu vi que você fez um vídeo, achei super legal e eu estou trabalhando com audiovisual, né? Ela faz fotografia, edição de vídeo e tudo mais. E eu queria um portfólio. E acho que a gente pode fazer uma parceria, né? Você gravar os vídeos, eu te ajudo na edição e tudo mais, e a gente começa o canal. Então, a partir de 2019, foi quando realmente a gente
sentou, fez os nossos cronogramas do ano, e aí eu pensei o projeto do canal a partir do início de 2019. Nesse momento, eu tinha 27 aulas entre ensino fundamental e ensino médio, então eu estava dando aula e pensando no canal. E daí, no final de semana, de sábado, eu gravava com a Lígia. Então, nos primeiros vídeos do canal, vocês podem ver que eu estou num lugar que é o estúdio, onde ela trabalhava, né? E aí a gente gravava de uma forma bem profissional mesmo. Só que aí, até o meio do ano, esse esquema deu certo. Mas depois começou uma correria muito grande, porque ela também começou a ter outros trabalhos, eu estava na escola também, e aí, enfim. E aí eu acabei voltando e começando a gravar em casa de novo. Então, os primeiros vídeos de história geral, história do Brasil, são nessa pegada bem profissional. E aí, enfim, a gente começou essa parceria, e aí eu acho que o canal foi mesmo, né? Se organizou de verdade. Então, a minha proposta em 2019 era pensar um canal que fosse como um pré-vestibular, que tivesse uma playlist de história geral e história do Brasil, com os temas que mais aparecem, mais são abordados nos vestibulares, pensando nos vestibulares aqui do estado de São Paulo, então na Unesp, na Unicamp e na USP. E para quem não tivesse, como eu não tive, né, na época, condições de fazer um cursinho caro ou não tivesse acesso ao cursinho popular, por exemplo. Então, o canal seria essa saída. Então, os primeiros vídeos que eu fiz são vídeos nesse sentido. Então, vocês podem ver aqui que eu trouxe as playlists que são de um período do canal que eu foquei nessa questão do vestibular. Então, tem a playlist de História Geral e História do Brasil. Depois eu fiz uma playlist meio que de conceitos básicos do que você precisa saber para estudar história. Então, tem vídeos sobre como você faz para estudar história, como você faz para contar os séculos, linha do tempo, coisas bem básicas, até porque depois vinham demandas dos meus alunos, tipo, professora, por que você não faz um vídeo assim? E eu dando aula, pensando no sexto ano, por exemplo, né, das demandas que eles têm quando começam a estudar no Fundo 2. Então, eu fui meio que adequando e usando também da minha experiência em aula para colocar isso nos vídeos. E aí depois eu fiz uma playlist só de vestibular, então falei do Enem e de outros vestibulares. Essas playlists e essa ideia de primeiro momento do canal eram muito assim ligadas a pensar no final do ano. Para mim, a minha ideia era fazer um curso de vídeo mesmo, pré-vestibular, para quem iria prestar vestibular só de ciências humanas e vender esse curso depois. Só que aí, gente, tudo isso é expectativa, né? Tudo isso é uma expectativa linda, um cronograma. Mas aí a plataforma do YouTube, ela é bem mais complexa que isso. Então, primeiro que todo o investimento que eu faço até hoje no canal é meu. Então, a edição, a Lídia faz, as thumbs, ela me ajuda, mas assim, é um investimento que eu pago para ela, né, para ela fazer. E os roteiros, o tempo, que eu faço, o conteúdo do Instagram, tudo isso eu faço sozinha e com o meu investimento. Né? E o retorno não é rápido, porque, por exemplo, em 2019, eu postei os primeiros vídeos, depois eu vou mostrar para vocês as métricas. E primeiro que você precisa de um número de seguidores para poder monetizar, um tempo também de vídeo postado e das pessoas retendo, assistindo, né, esses vídeos, para você poder também começar a monetizar. Então, o ano todo de 2019 eu não monetizei, né? Então as visualizações eram bem baixas, foi bem o início, assim, né? Eu tô falando tudo isso para já deixar bem claro, porque assim, a gente fala, né? Canal no YouTube, 30 mil inscritos, às vezes quem não conhece tem uma imagem de ser tudo muito rápido e muito simples, né? E não é bem assim. E aí, o que acontece, né? 2020 foi um ano muito complicado em vários sentidos, mas para o canal, de certa forma,
foi um ano bom e interessante, porque assim, em 2020 eu comecei com as playlists normais, História Geral, História do Brasil, fiz uma playlist de América Latina, que eu tinha muita vontade de ir para esse lado também, e aí veio a pandemia, e aí as escolas fecharam, logo eu gravei esse vídeo que vocês estão vendo aí sobre as grandes epidemias na história, e de repente o meu canal começou a crescer, porque os professores que estavam no online e precisavam de algum apoio para suas aulas começam a indicar o canal. E aí os vídeos vão chegando em outros lugares e vão saindo um pouco daquela bolha só dos meus alunos, dos meus colegas e conhecidos, né? Foi um pouco mais nesse sentido. E isso foi muito bom, porque daí eu tive um vídeo desse que vocês estão vendo aqui, dos Incas, Maias e Astecas, que saiu da bolha, assim, e deu muita visualização. E eu comecei a perceber, a partir da parte do Analytics, né, do YouTube, da onde vinham os meus acessos. E aí a maioria deles eram de Google Classroom, de plataformas das escolas, enfim. E aí eu pensei, poxa, tá rolando, né? Tá dando certo. E aí eu comecei a monetizar. Então, comecei a monetizar, ainda de forma muito, né, baixa. Um mês sim, o outro mês não. Né, e ainda de uma forma bem ainda discreta, mas já me animou bastante, porque eu comecei a usar o dinheiro da monetização para pagar a edição e não ficar tirando mais do meu salário para isso, né? E aí eu comecei a pensar numa outra playlist, que foi a playlist que eu criei esse ano, que é a playlist para jovens professores de história. Porque eu vi muitos professores que estavam iniciando a carreira, ou que ainda estavam na graduação, no último ano, como muitos de vocês podem estar, né? Me perguntando nos comentários, no Instagram, poxa, como é que eu faço para dar aula de tal tema? Você tem alguma dica de livro para me ajudar a preparar a aula? E eu fui percebendo que isso estava chamando bastante atenção. E aí eu criei a playlist para jovens professores de história. E é incrível, assim, porque eu comecei ela nesse ano, em fevereiro, e ela vai muito bem, assim. Eu tenho muito retorno, muita visualização, muita gente que comenta, que gosta da playlist. Isso é muito legal, porque eu pensei em falar de assuntos que muitas vezes, quando você está começando a carreira, entrando na escola, outros professores não têm essa intimidade ou essa flexibilidade de falar sobre determinados assuntos. Parece que é um tabu, né? Você falar sobre alguns assuntos de sala de aula. E também porque muitas vezes, infelizmente, ainda mesmo na graduação de licenciatura, ainda faltam algumas questões. Então, essa é uma playlist que eu gosto muito, que eu pretendo continuar ela. E aí ela foi aumentando com o tempo. E a outra playlist que eu fiz esse ano também, que é a História por Meio de Imagens, para pensar um pouco as imagens, charges, pinturas, esculturas, fazer essa relação também com os alunos que estão no ensino médio, prestando vestibular, enfim. E aí, gente, eu tô falando tudo isso, mas logo eu já vou explicar as partes mais técnicas, tá? Só para vocês terem uma ideia, tudo eu fui fazendo de uma forma muito, assim, espontânea, e um pouco sem entender e sem conhecer das partes técnicas por trás do YouTube. Né? É até um pouco doido falar isso, mas foi a realidade, né? Então aqui, por exemplo, esse meu primeiro vídeo, para que serve a história, hoje ele está com 20 mil visualizações. Né? Não dá para ver direito aí na minha apresentação, mas ele foi postado dia 9 de setembro de 2018. Então, hoje ele tem 20.400 e pouquinhas visualizações. Demorou muito para chegar nesse número, né? E ainda não é um vídeo que é o melhor vídeo de alcance que eu tenho, né? A abertura, a legenda, tudo muito assim, como eu disse, despretensioso, tudo muito ainda bem duro, assim, né? Mas o que eu pensei quando eu preparei, tanto que eu demorei para fazer o roteiro?
o meu roteiro, a minha leitura vai vir com uma referência muito boa, com leituras boas, com referências importantes, e eu vou colocar isso na minha descrição, porque eu quero que esse estudante, ele veja, ele assista o vídeo, mas que ele também se aprofunde depois, que ele use aquele vídeo como uma ponte da curiosidade para ele conseguir se aprofundar, que não seja um fim, né, mas uma forma dele se aprofundar. E aí, para vocês terem uma ideia, ficou um pouco ruim aqui, mas assim, essa é a análise da visualização desse vídeo, para que serve a história ao longo do tempo. Então, eu começo aqui em setembro de 2018, quando eu postei ele, e ele deu um pico ali, de visualizações, porque foram os meus alunos, a galera da escola, os meus amigos que assistiram. Depois, gente, ele cai, assim, no limbo, tá ali. Aí, em fevereiro de 2019, ele volta de novo, porque aí eu comecei a postar outros vídeos. Então, quem estava assistindo a playlist de História Geral viu esse vídeo, né? Então, deu para entender um pouco isso. 2019 é basicamente estável, assim. E aí, como eu disse, ó, aqui é março de 2020. Percebe? É uma diferença, assim, enorme, né? Em como o vídeo, ele aparece, né? E ele tem visualizações. No final do ano ele tem um pico, provavelmente aqui, questão de revisão de prova, vestibular, esse tipo de coisa, ele cai um pouquinho aqui de novo. Eu não tenho atualização desse ano, tá? Mas por que eu tô mostrando para vocês? Veja, são 2 anos praticamente, né? De visualização, de inscritos, né? A partir desse vídeo. Então, nós temos aqui algumas informações que mostram para a gente como não é rápido, né? Não é algo rápido, é um investimento de tempo e também de estratégia, porque aqui eu postei esse vídeo sem pensar no título direito, o título, assim, foi pensando no tema, sem pensar que o título precisa ser algo que chame a atenção, ou que a thumb precisa ser algo bacana, ou que as palavras-chave que o YouTube pede tenham sido colocadas da melhor forma. Eu nem sabia direito que tinha essa questão de palavra-chave. Que na minha descrição eu preciso dar todas as informações, colocar rede social. Então, assim, esse tipo de questão eu não entendia. Eu fui fazendo, né? Então, já falo para vocês como dica que vocês entendam a plataforma, né? Eu já vou falar sobre isso, né? Que vocês entendam a plataforma antes, né? Agora, questões mais estruturais, assim, vamos dizer, do vídeo, eu posso dar algumas dicas, né? Então, você não precisa ter a melhor câmera, o melhor microfone, ou uma pessoa que vai editar para você, como eu, né? Mas se você estiver num lugar silencioso, um lugar com uma luz boa, né? Mesmo não tendo um equipamento ainda, isso já é bem bacana, né? A única questão que você precisa se atentar é o som, né? Você pode não ter um microfone, mas talvez com um fone de ouvido, ou se você conseguir um microfone de lapela, né? De início, é bem importante. O som importa muito. Então, até hoje tem algumas pessoas que comentam nesse vídeo mais antigo, o som não tá muito legal, né? Porque isso faz diferença realmente. Mas a edição, ela pode ser muito simples, com pouquíssimos detalhes, com legendas ali. Vocês podem ver canais que têm muito mais inscritos do que o meu, que tem edições muito simples e que não por isso fique ruim o vídeo. Então, eu vou dar um exemplo de um canal que é muito bom, muito grande também, que é o canal do Pedro Renol, Parabólica, que foi uma das minhas referências. Eu não lembro exatamente quantos inscritos ele tem agora, mas é muito maior do que o meu canal. E vocês podem assistir um vídeo do Pedro que tem uma edição super simples, né? Algumas legendas. O que ele faz bastante, e eu faço também nos meus vídeos, é cortar as pausas. Então, a gente sabe hoje que os estudantes tem que ser tudo muito rápido, eles acham muito chato de forma rápida, né, as coisas, não tem muita paciência.
Então, as pausas também são técnicas boas de edição. Então, estou aqui falando com vocês, então, isso você corta, né, do vídeo. Eu percebi que fazendo isso nos meus vídeos ajudou bastante, mas não precisa ser algo de outro mundo. Então, essas dicas mais estruturais dos vídeos, elas são bacanas, mas não fique desesperado de começar com tudo. Comprar um kit ali do YouTube, não precisa, tá? Você precisa entender de outras questões ali, do conteúdo, da forma como o vídeo é colocado. E assim, eu não sei se vai ajudar 100%, né? Mas, por exemplo, eu não tenho muita... não faço muita questão de ter vídeos super curtos. Eu não consigo ser tão objetiva e eu acho que falta conteúdo se fizesse um vídeo muito curto. Então, não dá para eu falar de Segunda Guerra em 5 minutos. É muito difícil. Mas vocês vão ver que os meus vídeos os primeiros têm 30, 40 minutos até. Mas eu percebo que a audiência pega um pouco nisso, né? Só quem está muito interessado realmente, e daí é aquelas pessoas que estão prestando vestibular ou que vão fazer uma prova, que vai assistir até o final, né? Então, pode ser rápido, mas como eu tenho muita necessidade de ser um conteúdo aprofundado e bem feito, eu não consigo fazer em pouquíssimo tempo, tá? Vocês são mais jovens do que eu, vocês têm outra vivência da internet, então provavelmente vocês sabem fazer dessa forma. Mas eu ainda tenho essa necessidade, né? Porque o YouTube, ele tem um pouco desse mistério, né? Como que um vídeo viraliza? É difícil, mas você pode pegar algumas dicas para poder te ajudar, né? Então, por exemplo, você usar os sites como o Google Trends, que vai te falar sobre aquilo que as pessoas estão pesquisando em história, em ensino de história, né? Algumas extensões também do Google que podem te ajudar a saber o que as pessoas estão buscando, ou se aquele determinado vídeo tem alguma palavra-chave ou um título que chamou mais a atenção. Então, tem uma extensão do Google Chrome chamada IQ, que você pode colocar, e aí, logo que você instala, no próprio YouTube, aparece umas questões assim, palavras-chave utilizadas nesse vídeo. Então, você vê um vídeo que bombou, vamos dizer assim, que viralizou, e você consegue saber quais palavras-chave essa pessoa usou. Se esse vídeo teve uma boa retenção de público. Então, aquilo que a gente não consegue ver, porque está no Analytics, né, no YouTube da pessoa, na configuração dela, essa extensão IQ, ela traz um pouco também. Então, é bem legal. Bem legal essa ferramenta, tá? E tem algo também que o YouTube entrega com mais facilidade, que é você pensar em títulos que chamem a atenção. Então, palavras-chave. Então, por exemplo, você vai falar sobre Roma Antiga. Tem um vídeo de Roma Antiga que tem uma visualização bacana, né? Roma Antiga, você vai colocar ali as palavras-chave, as tags na descrição. Roma Antiga resumo, Roma Antiga sociedade, Roma Antiga política, sempre colocando do lado, né, aquilo que a pessoa vai pesquisar na busca dela. Então, sempre, primeiro, o nome do seu vídeo, o título dele, e ao lado, aquilo que provavelmente a pessoa, o estudante, vai pesquisar. Então, Roma Antiga resumo, Roma Antiga Enem, esse tipo de palavra-chave ajuda bastante. E aí elas ajudam no alcance do seu vídeo. E uma thumb, né, que é a capa do vídeo, que chame a atenção. Porque quando uma pessoa pesquisa Segunda Guerra Mundial, vai aparecer aqueles vídeos mais visualizados, mas ela vai escolher ali a thumb que vai chamar mais atenção, ou o tamanho do vídeo. Então, tudo isso chama a atenção dela logo de cara. Se tiver uma thumb que não faz sentido, ou que não dá para entender o que está escrito, é mais difícil o acesso. Por exemplo, né, vocês podem perceber que as primeiras thumbs que eu fiz são de fotos minhas. E isso eu fazia muito porque a Lígia me dava essa ideia, porque assim, eu não gosto
de aparecer nas thumbs. Eu sou péssima. Mas chama mais atenção. Então, eu comecei a fazer algumas thumbs que eu coloquei capas com imagens, desenhos da época. E ok, tem alguns vídeos que são de um alcance bem legal, mas eu percebo que quando vai a minha foto, a minha imagem, o alcance muda, né? Então, essa exposição que o YouTube meio que pede acaba sendo importante também. Aliás, essa é uma questão das redes sociais, né? De forma geral, como o Instagram, por exemplo. Se a gente coloca um post sobre um tema importante, tem, sei lá, 200 curtidas. Se você coloca a sua foto, tem bem mais, né? Então, assim, é uma questão ainda de algoritmo, né? Mais complicada. Vou tomar uma aguinha. Outra questão importante, mais estrutural do YouTube, é que ele exige constância. Então, por exemplo, eu já estou sofrendo aqui, porque eu tenho o quê? 2 semanas que eu não posto vídeo, porque eu estou numa rotina maluca, né? De final de ano, um monte de atividade, de fechamento de nota. Ano que vem a gente tem um ensino médio também, um novo ensino médio, né? Sendo colocado. Então, assim, eu não estou dando conta de fazer. E, ao mesmo tempo, eu tive um problema com o meu microfone. Então, eu não estava conseguindo gravar. Eu já percebi que as minhas visualizações, as inscrições, elas caem muito quando a gente não posta. E é cruel, pessoal. Tipo, 1 semana, 2, que pra gente, assim, é pouco. Mas pro YouTube, ele castiga real, assim, né? Então, ele exige constância. Então, você precisa entender que você tem que postar toda semana e perceber, a partir das análises que o YouTube vai te dar, qual é o melhor horário para você postar, quando que o seu público está mais ali olhando vídeos no YouTube. Então, por exemplo, os meus vídeos são toda quinta-feira, às 7 horas da noite, porque eu fui notando também que esse era um dia e um horário bom para o meu público. E você tem que manter nesse horário, é importante. Se você vai fazer alguma mudança nisso, você pode notar uma queda, às vezes, né, na sua visualização. Então, eu decidi por postar 1 vez por semana, mas tem colegas meus que postam 2, 3 vezes na semana no YouTube, que vivem do YouTube mesmo, né? Então, tem essa dinâmica um pouco mais fácil, né? E também, para você ter constância, você tem que ter um cronograma. Então, no meu caso aqui, não ficou muito legal esse print, mas eu acho que dá para entender, né? Aqui eu tenho meu cronograma do canal. No começo desse ano eu fiz algumas alterações, então eu me organizei aqui para mudar, por exemplo, a capa do canal, alterar o horário. No começo do ano eu fiz essa mudança, né? Aqui coloquei de criar um vídeo de apresentação do canal. Por exemplo, logo que você entra na minha página do YouTube, tem o meu vídeo me apresentando, falando quem eu sou, qual é a ideia do canal. Isso é bem legal de fazer também. Tá? Eu deixei para fazer um pouco depois. E aqui embaixo, ó, eu tenho um cronograma de julho e agosto. Isso foi do ano passado. Então, eu tenho aqui toda semana os vídeos e quais são os temas. Então, aqui, Nova República, parte 2, História Indígena, Revolução Russa. Aqui o cronograma de agosto, né, de setembro. E aí, outubro tá sem nada, porque eu falei, em outubro, dependendo da situação, eu vou encaixando. E aí, depois eu fui encaixando esses vídeos. Então, eu já tinha todo um cronograma do segundo semestre com as temáticas, até para eu me organizar melhor naquilo que eu tinha que estudar, nas referências que eu tinha que trazer, e para eu passar para a Lígia também, porque como ela edita os vídeos, ela vai ter uma noção também do que é preciso. Tá? Então, é um pouco dessa forma que eu me organizo. Este ano, excepcionalmente, 2021, segundo semestre, que está uma loucura, eu acabei fazendo por mês o cronograma, porque eu não dei conta de fazer pelo semestre. Mas eu tenho um cronograma, né? Então isso já ajuda bastante. E aí, para pensar no conteúdo, eu trouxe um exemplo de um dos roteiros que eu fiz, porque
esse, para mim, como eu disse para vocês lá no começo da minha fala, é o ponto mais importante do canal. É fazer os vídeos, ok. Eu preciso saber toda essa questão estrutural do YouTube. Tenho que entender do alcance, tenho que entender das thumbs. Mas eu não vou deixar de lado a qualidade do meu conteúdo. Isso eu estou falando como uma pessoa privilegiada que tem um trabalho, né, na escola e que faz o canal como um projeto pessoal, profissional, né? Agora, quem vive do canal, muitas vezes tem que fazer algo um pouco menos elaborado, não de menor qualidade, né? Mas talvez um pouco menos elaborado, porque precisa postar, precisa estar ali sempre atento, né? Mas como esse é um projeto meu e que eu tenho a minha organização nesse sentido, eu prezo muito. Então, assim, muitas vezes eu demoro para fazer um vídeo ou para conseguir organizar o roteiro, porque eu faço muitas leituras antes. E eu também sou bastante crítica, assim, comigo mesma. Então, precisa estar tudo organizadinho, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui dos povos indígenas no Brasil, o roteiro dele tem basicamente 12 páginas, porque eu fui acrescentando questões, eu fui colocando referências. Então, aqui eu dividi, né? Quem são os povos indígenas, coloquei as referências, fui atrás do censo, do IBGE, para saber os dados. Aqui eu coloquei a questão da problematização, falar sobre o termo indígena. Depois aqui, fazer a relação com as problemáticas dos povos indígenas no Brasil na época da colonização e atualmente. E aí, quando você vai no vídeo do canal, eu tenho a descrição, tá? E dessa ponta aqui até o final são referências que eu utilizei. E referências reais, tá, galera? Esse vídeo aqui, eu assisti um curso do professor... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Me esqueci. Mas, enfim, eu assisti um curso que é para professores do estado de São Paulo sobre povos indígenas. Eu assisti o curso inteiro. Eu estava de férias também da escola, então eu tive bastante tempo. Foi um vídeo que eu fiz, assim, com muito carinho, porque eu gosto muito do tema. Então, eu me esforcei ali para me organizar bem sobre essa temática. E aí, aqui tem notícias que eu mencionei no vídeo. Então, qual que é a ideia, né, desse vídeo? Ele ficou até um pouco longo, né? Ele tem, acho que 30 minutos, se não me engano. E ele tem 5.000 visualizações. Poderia ter mais, eu gostaria que ele tivesse bem mais, né? Mas, como eu disse, é um vídeo mais longo e é uma temática que, às vezes, o próprio algoritmo do YouTube não faz alcançar, né? Mas o resultado que eu faço, assim, com bastante dedicação e prezo muito, é deixar essas referências, deixar as fontes na descrição. Aí, professor Giovanni José, lembrei agora. Ai, desculpa, professor Giovanni José, maravilhoso. Então, é algo que eu me preocupo bastante, de deixar essas referências. E acho que é um dos diferenciais do canal também. Então, se a gente vai combater esses revisionismos e esses vídeos desonestos intelectualmente, vamos dizer assim, a gente tem que combater da melhor forma e trazer essas referências. Para daí o estudante, o aluno, a aluna, olhar essa referência aqui, se aprofundar a partir dela e utilizar como uma forma de aprofundamento. Então, a gente tenta trazer essa ideia de autonomia para o nosso espectador, né, nesse sentido. Então, de um roteiro organizado de 12 páginas, a gente tem um vídeo de 30 minutos, são 5.500 visualizações. Esse print eu tirei já faz um tempinho, deve ter aumentado um pouco, mas é uma visualização ok, boa, mas eu até esperava um pouco mais pela temática, né? E eu gosto muito do resultado desse vídeo, né? Mas é assim mesmo. Então, essa parte a gente tem que ir abstraindo um pouco, né? Nossa expectativa sempre é muito alta, né? Tô finalizando, tá, pessoal? Para não ficar muito longo também. Esse é um roteiro que eu fiz, tá mais próximo agora, né? Sobre o período da Nova República. Geralmente eu faço o roteiro ou desse jeito, cheio de informações, como aqui, ou se é um tema que eu tô mais acostumada a lidar, por exemplo, que eu dou aula na escola já há um tempo desse tema, que já é algo que eu tô acostumada, eu faço um pouco mais simples, mais objetivo.
e aí eu mando para a Lígia, para ela fazer a edição e colocar esses tópicos no vídeo. No caso desse vídeo, eu acho que não tinha nenhum esquema, mas eu preciso de um esquema, de um mapa mental, que a Lígia coloque para mim, então eu deixo certinho para ela organizar. Se eu não tivesse ninguém para fazer a edição, se fosse eu fazendo a edição, eu acho que eu faria da mesma forma, porque fica muito mais organizado, né? Então aqui tem um contexto e tudo mais, eu vou colocando dessa forma para me organizar e colocar como legenda também no vídeo. Então, esses são os roteiros. Agora, como que a gente pode fazer para pensar a respeito dos temas dos vídeos? A minha ideia foi, como eu disse, história geral, história do Brasil, pensando naquilo que os estudantes veem na escola. Mas é bem legal para o algoritmo e para a visualização trazer temas considerados atuais, que dá para a gente fazer uma ponte com a história. Então, por exemplo, esse vídeo da revolta da vacina, agora nessa época da questão do Covid e tudo mais, teve um resultado bem legal de visualização. Ou esse vídeo sobre as grandes epidemias na história, ele tem, hoje deve estar com 30 mil visualizações, praticamente, porque apesar de ser um vídeo longo, e tem muita gente que comenta lá, meu Deus, que vídeo longo, é um tema que as pessoas gostam, né, tem curiosidade, e aí não só quem é da história, né, estudante de história ou vai fazer uma prova, mas pessoas que têm outras formações e que gostam do assunto. Eu acho que esse é um dos motivos também pelo qual o meu vídeo dos Incas, Maias, Astecas também deu uma viralizadinha, porque assim, as pessoas gostam desse ar de mistério que tem nessas civilizações, né? Essa coisa meio Discovery, assim. Mas enfim, não é isso, né, que eu faço. Mas as pessoas gostam, então isso dá uma visualização boa. Então as discussões mais recentes, os temas atuais, são questões que aparecem bastante, em que as pessoas gostam de assistir. Mas, se você quiser apostar em algo que vai ser mais garantido, né, são os temas que são temas da base da escola que vão existir sempre. Então, por exemplo, os vídeos que eu tenho aqui de República do Café com Leite, de Roma Antiga, são vídeos que têm boa visualização e que sempre vai ter, porque todo ano você tem que estudar Roma Antiga na escola, seja no 6º ano ou seja na primeira série do ensino médio, né? Teoricamente, todo ano você tem essas matérias de história. Então, quando você tem esses vídeos já gravados, já prontos, é uma mão na roda, porque, por exemplo, o que eu fiz esse ano, em julho, nas minhas férias, eu decidi que eu não ia gravar, que eu ia descansar, né? Porque a gente também merece. E aí eu apostei no seguinte, eu peguei vídeos mais longos e fiz recortes deles, né? E coloquei no canal. E deu visualização também. Foi legal também o retorno. Então é uma das alternativas. Você faz um vídeo mais longo e dele você tira os recortes. Então eu tenho o vídeo sobre os Incas, Maias e Astecas, mas aí eu fiz um recorte só sobre Incas. Eu tenho um vídeo sobre a independência do Brasil, aí eu fiz um recorte só sobre o quadro do Grito do Ipiranga, né, da Independência ou Morte. Então, é garantido que você vai ter essas visualizações porque são temas mais básicos, vamos dizer assim, né, no sentido de serem da base, né. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre como a gente pensar usar os números ao nosso favor, tá? Depois de um tempo já de canal, de visualização. Eu tenho um exemplo aqui desse vídeo que eu fiz sobre dentro da playlist para jovens professores de história. Então, ele foi publicado acho que em fevereiro, se não me engano, dia 4 de fevereiro desse ano. E aí, aqui tem uma análise muito boa de como foi o vídeo, tá? E essas análises, elas podem dar o tom pra gente de que conteúdo eu vou seguir, sobre o que eu vou falar, sobre qual outro tema que eu posso trazer. Então, por exemplo, aqui, esse vídeo ele tem 5.815 visualizações desde a sua publicação, tá? Esse vídeo é de fevereiro. Esse print eu tirei já faz um tempinho. Mas, assim, é um vídeo que tem um alcance muito bom para mim, porque tem vídeos que eu publiquei em 2019 que não tem essa visualização ainda.
né? Então, aqui ele chegou, né, nesse pico aí, nesses dias, a quase 6 mil visualizações. E aí, vocês estão vendo essas flechinhas aqui para cima, indicam que o vídeo está indo bem, né, pelo algoritmo do YouTube, que o desempenho está bom. Então, a gente tem o tempo de exibição, e aqui diz que ele é mais do que o habitual. Então, as pessoas que assistem esse vídeo assistem até o final, estão interessadas no conteúdo. Né? Temos a receita aqui, não se enganem, essa receita ela vai se acumulando ao longo dos meses, então tem mês que a gente recebe, tem mês que acaba não recebendo, mas essa é uma receita ao longo do tempo. Aqui, da onde que as pessoas conseguem entrar no canal, então por onde que elas vêm, na verdade. Então, 44% das visualizações vem de pesquisa no YouTube. Então, quer dizer que as pessoas estão pesquisando sobre esse assunto. Primeiro dia de aula, o que fazer, né? Depois vem de vídeos sugeridos, de externo. Então, às vezes eu divulgo no Twitter, no Instagram, e as pessoas entram pelo link. Depois, recursos de navegação e páginas do canal. Então, quando nós temos um tráfego que vem de pesquisa do YouTube, é uma coisa mais orgânica. E aí o YouTube entende que aquele conteúdo é interessante e ele vai entregando para mais pessoas. Aí é muito bom. Então, esse é um exemplo de vídeo que eu considero que tem um ótimo desempenho. E não dá para ver tudo, mas aqui embaixo tem os momentos que o público ficou mais no vídeo, de mais retenções. Então, tem uma duração média aí de 4 minutos. O vídeo acho que deve ter uns 10 minutos. E aí tem umas partes específicas que eu consigo ver que as pessoas ou pularam ou elas ficaram no vídeo. Então, às vezes eu demorei mais para falar, se inscreve no canal, ou eu falei sobre o apoia, a galera pula, né? Não tem muita paciência, quer ir direto para o conteúdo. Então, dá para você perceber isso e ir mudando isso na hora da sua abordagem. Aqui eu também consigo ver, pelo Analytics do YouTube, quem são as pessoas inscritas no meu canal. E foi dessa forma que eu pensei na playlist. Porque a minha ideia era, vou atingir o público estudantes antes da faculdade, né, prestando vestibular. E quando eu vi, a idade das pessoas que assistiam o meu vídeo era de um público muito mais velho do que eu queria. E aí eu falei, poxa, o que eu faço? Eu desisto, eu continuo insistindo, mas eu pensei também nessa outra possibilidade, porque eu percebi que era uma demanda dos professores. Tem muita gente boa que já faz vídeo para vestibular, tem muito professor e muito canal bom. Então, tem o Parabólica, como eu já falei, tem o História Online, que já faz também. Então, assim, eu pensei, poxa, tem muita gente boa, então por que eu não posso ir para um outro lado? Que é o lado de pensar o ensino de história. Então, aqui, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que não são inscritas, que assistem o vídeo. Seria legal reverter isso, por isso que é importante a inscrição, né? Aqui eu tenho boa parte do meu público que viu esse vídeo, né? De homens, então 62%, público masculino, e a maioria, a idade entre 25 a 34 anos, que são professores, professoras, provavelmente que estão se formando, ou que já se formaram tem 1, 2 anos, ou que estão assistindo mesmo para ter uma dica ali a mais, está procurando conteúdo, né? Então, isso é bem legal. Tem adolescente que assiste também? Bem pouco, porque tem aqui dos 18 ao 24, dos 25 ao 34 e dos 35 aos 44. Essa faixa etária. Mais novo que isso não, mais velho também não aparece. Então, eu tenho um pouco dessa noção do que esperar se eu fizer um vídeo nesse sentido, tá? A minha ideia, assim, seria lindo se eu conseguisse legendar todos os meus vídeos, porque o YouTube tirou esse recurso, e ter alguém também para fazer Libras, eu queria muito, mas por enquanto eu não tenho essa condição até financeira para investir nisso. Se o canal crescer um pouco mais, né, aí a gente consegue pensar um pouco nisso. Mas seria muito bom, que daí eu acho que ia ficar bem bacana, né? Então eu acho que é isso da minha apresentação, falei bastante.
mas tem algumas coisas que eu não falei também. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão, se vocês quiserem apoiar o canal no sentido de não só apoiar financeiramente, a gente tem o Apoia-se, que é a nossa campanha, que é uma espécie de vaquinha, mas também curtindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, isso ajuda muito. Então, todas as minhas redes sociais é Profanelise, então o Facebook, o Twitter, Instagram, TikTok, e eu tenho um site também, que se vocês quiserem acessar, se inscrever, seguir, isso é bem importante. E se precisarem também de alguma dica, se tiverem alguma sugestão, podem deixar aí para mim nos comentários. Agradeço novamente ao professor Rafael pelo convite, pela paciência também, porque eu estava na correria esses tempos, né? E obrigada a todos que estão participando. Eu que agradeço, Annelise. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela ótima apresentação. Eu estou aqui dividido entre duas janelinhas, olhando um pouco em cada uma, né? Já estava, inclusive, agora há pouco compartilhando a tua oficina lá na outra, eu tive um problema aqui de áudio, eu compartilhei lá, enfim, o pessoal já ouviu você um pouco também. Então, gente, agora, né, terminada a apresentação da Annelise, fiquem à vontade para fazer perguntas para ela, né? Aqui pelo chat, ou né, abram o microfone, fiquem à vontade. Pode falar, Mariana. Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, prazer. Então, eu queria falar um pouquinho que a gente tem um projeto do Instagram, e nesse projeto do Instagram a gente posta, tipo, várias coisas sobre vestibular, porque a gente queria meio que engajar os alunos a pesquisarem assuntos do Enem e tudo mais, para, tipo, de uma forma mais fácil, entendeu? Que, tipo, eu posso passar o link para você ver se você quiser, chama Enesidência. Então, tipo assim, lá a gente meio que não tem esse diálogo direto com os alunos. Então, tipo assim, o nosso público-alvo é mais ou menos, tipo, os alunos de Alfenas, porque faz parte de um projeto pedagógico que a gente fez. E, tipo assim, o que você acha, tipo, legal para a gente poder engajar mais gente? Tipo, botar hashtag, ou, tipo, fazer parceria com outros projetos no Instagram, porque, tipo assim, a gente tem mais esse foco na questão de Alfenas, entendeu? E aí, tipo, agora que o vestibular vai acabar, eu acho que a gente vai meio que abandonar o Instagram, sabe? E aí, tipo, seria legal divulgar ele de alguma forma, tipo, para as outras pessoas verem. Porque, tipo, alguns posts nossos teve muito engajamento, sabe? Tipo, a questão da vacina que a gente falou, a questão da Revolução Francesa também, eles tiveram muito interesse. E aí também, tipo, a gente pensou em postar coisas sobre LGBT, que a gente achou super legal. E aí, tipo, Revolução Russa, eles também se interessam muito. E aí, tipo, eu achei super legal o jeito que você mexeu no YouTube e tudo mais, porque, tipo, o Instagram tem algumas coisas que são muito limitadas. E aí, tipo, eu queria saber se você tem, tipo, algumas dicas para dar, tipo, mais pro Instagram e tudo mais. Oi, Mariana, obrigada, viu, pela sua pergunta. Não, acho muito legal esse projeto que vocês estão fazendo. Eu atendo lá na escola onde eu trabalho, embora seja uma escola particular, os alunos que a gente tem lá são alunos que geralmente vêm das escolas do estado, são bolsistas e tudo mais, e muitos chegam sem conhecer direito como funciona o vestibular, o que é o Enem, e a gente pensa assim, nossa, não, todo mundo sabe sobre isso, é algo básico, assim, mas não é desse jeito, né? Então, é sempre legal chegar nesses estudantes, né? E o Instagram é uma boa ferramenta, apesar de eu achar que às vezes ele é bem cruel, bem mais cruel que o YouTube, né? Mas o que eu vejo que o Instagram tá fazendo agora, né? Ele tá imitando bastante o TikTok, né, gente? Aliás, o TikTok é uma plataforma que eu acho que vocês poderiam, assim, entrar com força, porque não tem muita gente que faz lá. A galera da minha idade que faz YouTube, né, e tudo mais, tipo, não tem tanta intimidade com a plataforma. Eu tenho lá, posto algumas coisas, mas eu não peguei ainda o jeito da plataforma. Eu gosto muito, mas não peguei ainda o jeito. Então, assim, o Instagram, ele tá um pouco indo nesse caminho de valorizar vídeo. Então, post é legal, eles continuam engajando, mas se vocês conseguirem fazer Reels, né, os vídeos, até o IGTV acho que está sumindo um pouco, mas
quanto mais vídeo vocês conseguirem postar lá, principalmente de Reels, eu acho que engaja bem mais. Né? Essa acho que é uma das dicas. Não precisa nem aparecer, né, a pessoa aparecer, mas de repente vocês fazeriam alguma montagem, slides no Canva mesmo, como eu fiz aqui, essa apresentação, né, coisas assim que chamam mais atenção do algoritmo do Instagram, que infelizmente ele está indo, ou felizmente, né, ele está indo para esse lado de focar muito mais em vídeo. Essa é uma dica, tá? Tanto que assim, o meu Instagram eu não posto com tanta frequência, e aí eu percebo também que ele pega nisso, então postar com frequência, postar vídeos no Instagram, e indicação, né? Indicação no sentido assim, pessoas compartilharem o conteúdo de vocês. Isso é importante, porque daí, se a pessoa reage ao seu conteúdo, né, engaja, e vai compartilhando e salvando, são coisas que o Instagram gosta. Então, assim, colocar lá para as pessoas salvarem ou compartilharem. Acho que são 2 dicas legais. Focar em vídeos e também fazer esse compartilhamento. Né? Não sei se tem alguma pessoa, um grupo por trás que poderia gravar stories, né? Esse tipo de coisa. Então. Não sei, uma ideia, tá? Se você... porque, assim, o Instagram, por exemplo, os meus alunos, adolescentes, eles gostam, mas eles usam muito mais o TikTok. Né? Então, o Instagram tá tipo o Facebook já para eles, assim. Quem tem Facebook? Só gente velha tem Facebook, eles vão falar, né? E o Instagram, ok ainda, mas eles estão migrando muito para o TikTok. Então, o que eles gostam de ver no Instagram são esses temas que você falou, que chamam a atenção e que eles têm dúvidas, né? Fala da vacina, falar das questões LGBT e tudo mais, mas também ser um conteúdo bem dinâmico. Sei fazer isso totalmente? Ainda não sei, mas a gente tenta, né? Acho que vocês podem tentar isso também, né? Para chegar... E se tiver, por exemplo, cursinhos, escolas aí na região, vocês podem compartilhar para as escolas ou para os estudantes desses lugares, e até, de repente, agora nem tanto, né? Mas pelo WhatsApp, fazer esse compartilhamento desse conteúdo para esses estudantes dessas escolas, eu acho que é uma ponte legal também, tá? Não sei se ajudou muito, Mariana, se deu alguma ideia aí, mas investe nisso, investe no TikTok também, que eu acho que vai ser legal. Ajudou demais, porque a gente, igual você falou da questão do TikTok, é que a gente realmente vê essa nova geração entrando de tudo com o TikTok e tudo mais, e, tipo, é uma coisa muito mais rápida, sabe? E aí, tipo, pensar nessa elaboração de um post, tipo, virado para o TikTok, eu acho que requer, tipo, muito mais rapidez, entendeu? Uma coisa muito mais, como que eu posso falar, resumida, sabe? Uhum. E aí, tipo, mas adorei as dicas de verdade, e o TikTok nossa, nem pensei no TikTok de verdade, mas muito obrigada. Imagina, eu acho que o TikTok ele dá um alcance mais rápido até. E aí você pode, sei lá, faça no TikTok e depois põe um vídeo lá no Instagram, sabe? Assim, para também não ter tanto trabalho, né? O Lucas está falando aqui que o projeto é do Residências Pedagógicas, são 2 escolas parceiras. Então, isso é bacana. Né? Até trocar uma ideia com os estudantes para ver como que eles gostariam que fosse o conteúdo. Isso ajudou bastante, me ajudou bastante no canal. Tem coisas que os alunos falavam e eu dizia, eu não vou fazer desse jeito. Porque pelos alunos eu fazia vlog, entendeu? Eu fazia coisas assim, de blogueira. Não é essa a minha ideia. Mas outras coisas, tipo, professora, por que você não deixa mais dinâmico esse ponto aqui? Por que você não coloca um mapa mental assim? Isso me ajudou também. Então, às vezes, ouvir dos estudantes essas dicas, né? Pode ser que ajude. Pode falar, Lucas. Então, Annelise, quando vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Quando a gente foi pensar o projeto, a gente conversou com esses estudantes, teve uma pesquisa em relação aos conteúdos que eram de interesse, e aí a ideia nossa sempre foi subverter, né, essa ideia desse currículo que eles já estavam pensando, as dúvidas deles em relação ao vestibular. Só que eu particularmente, existe a visualização,
Mas é quando a gente está em sala de aula, pelo menos no primeiro ano, que é onde eu estou, a gente não tem tanto retorno deles em relação aos posts. Mas existe a visualização. A gente tem muito mais retorno de professores da rede básica aqui da região, que tem acesso ou de fora da região, do que dos alunos. Eu tô entrando aqui para ver, tá, gente? É muito doido isso, né? Porque é um pouco o que aconteceu comigo também, porque a gente tá todo mundo tentando entender como chegar, né, nessas estudantes e o que às vezes até ter o conteúdo, né, para passar em sala de aula, né? Nossa, é bem legal os posts de vocês. Mas eu acho que assim, geralmente o que os alunos gostam? Como eu disse, de coisas dinâmicas, rápidas e mais curtas, né? O que é muito desafiador, porque a gente sempre quer fazer algo de qualidade, né? Então, assim, mas a gente precisa se adaptar à rede. Por exemplo, os poucos vídeos que eu fiz no TikTok, eu falei de alguns temas e coloquei depois as referências, né? Porque eu ainda fico incomodada com o fato de ter que falar em 60 segundos algo que é super complexo. Mas algumas coisas a gente tem que meio que aceitar que vai ser essa adaptação, né? Então, talvez, ok, vocês vão focar na página do Instagram. Então, no Instagram será algo mais dinâmico e um link para um blog, para um site, onde vai ter uma coisa mais aprofundada, né? Porque tá super completo os posts de vocês, mas talvez mais curtos, entende? Porque eu tô falando isso assim, porque eu conheço o aluno, tá? Ele vai falar assim, nossa, muito texto, né? E para mim tá ótimo, tá super completo, entendeu? Mas eles vão ficar, é muito texto. Então, às vezes, você pode jogar isso para um site, uma coisa mais aprofundada. E aqui, você fazer esse mesmo post, só que de uma forma mais direta. Por exemplo, estou vendo aqui das mulheres na Segunda Guerra, tá? Esse último card das dicas de livro, dá para fazer um Reels com as dicas desses livros. Né? Se vocês não tiverem um livro físico aí, mas de repente ilustrar de alguma forma, dá para fazer um Reels só com essas dicas de livros. Ou então um texto só sobre as bruxas da noite, né? Um cardzinho, um post. E daí você já tem conteúdo e parece assim, nossa, eu tenho que inventar um conteúdo novo. Não, você já tem, mas você está mobilizando ele em várias partes, né? Não sei se fez sentido o que eu falei. Mariana, infelizmente chamou mais a atenção. E o próprio Instagram entrega mais também as imagens, né? E aí, gente, usar o Analytics O Analytics não é assim que fala. Mas usar a parte das configurações, né, da atividade de vocês para reparar aquilo que vai mais, chama mais atenção, os insights, né, do que outros. E aí você segue o que você achou que deu mais engajamento. Isso aqui deu mais engajamento, então vou fazer algo mais parecido nesse sentido. É um pouco isso, assim. Eu não sei se vocês têm verba para impulsionar posts também, porque às vezes impulsionar um post que deu muito sucesso, que deu muito engajamento, ajuda a trazer mais seguidores, né? É um pouco isso, assim. Não sei, gente, se ajudou. Isso tudo eu fui aprendendo no dia a dia, vendo pessoas que falam sobre marketing digital. É uma coisa que eu não gosto muito, mas acaba que a gente tem que entrar um pouco, né? Para poder fazer. Não tem jeito. Então, não sei se ajudou muito vocês. Imagina. Adriano, pode falar. Oi, Annelise, boa tarde. Boa tarde. Eu sou um dos 30 e tantos mil inscritos que você tem, tá? Eu sou professor aqui no interior de Santa Catarina, no IF, e comecei a acompanhar o seu canal justamente na época da pandemia, né? Como você disse ali, acho que milhares de pessoas estão mais ou menos na mesma, né? Dentro da análise que você fez. Eu queria te perguntar uma coisa, Annelise. Você não é tão jovem quanto os alunos de graduação, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. E eu vejo como, assim, é difícil a gente trabalhar eu trabalho com educação básica, né, com ensino médio no UF,
e como é difícil a gente acompanhar. Quando eu comecei a dar aula ainda na graduação, obviamente que as mídias eram outras, né? Assim, tava surgindo CD, depois migrando por MP3, tinha que gravar em videocassete para levar as coisas para a sala de aula e tal. Mas o que eu noto, assim, sabe, Annelise? Primeiro é a dificuldade do professor acompanhar. Você imagine você acompanhar isso por 2, 3, 4 décadas, e agora que a gente não pode mais se aposentar, né? Então a gente vai ter que acompanhar para o resto da vida o aluno. Mas o que eu percebo, assim, nesses anos todos, né, e que isso é uma tendência da sociedade, eu não sei se você já tem um tempo de sala para perceber isso, é que, de fato, né, isso que você fala é verdade, mas, assim, eu tenho muito receio de para onde está indo, né, e parabenizo, assim, porque você está nadando um pouco contra a maré, de fazer vídeos que tem que ter qualidade, prezam pela qualidade, coloco a bibliografia, tem conteúdo, né? Uso muitas vezes para complementar minhas aulas também, não indico só para os alunos, uso para mim também. Mas eu tenho muito receio que a gente esteja caminhando, principalmente com essas mídias de mais efêmeras, né? De comunicação mais rápida, né? De 30 segundos, de 1 minuto, né? Para onde nós estamos indo, né? E aí fico pensando, né? Queria saber como é que você imagina isso, porque pense, o Orkut já foi, o Facebook está indo, né? E a gente está caminhando cada vez para mídias mais rápidas, né? Mais efêmeras, esse tipo Snapchat, que ficava alguns segundos, algumas horas, enfim, né? A informação. E se isso não está causando, se a gente não está contribuindo, né? Se a gente não está se deixando, não é contribuindo, mas se a gente não está ajudando assim o aluno a ir no sentido da correnteza, né? De um emburrecimento que a gente vê que de fato está havendo, né? Um processo de transformação do cidadão, independente da classe social, não ser ignorante, analfabeto político, etc. e tal. E se a gente não pode também correr o risco, né? Até quando seus vídeos de 20, 30 minutos vão resistir à internet, né? Ao mesmo tempo que ele escuta um podcast de 3 horas, né? Ele não quer ler, eu estava também acessando aqui o Instagram do pessoal aí de Alfenas, ele não quer ler um post, né? Um card de, sei lá, que vai tomar talvez 1 minuto ou 2 minutos da vida dele. Ele acha que isso é muito tempo, e você tem razão. O aluno fala isso para mim, isso é muito texto. Poxa, é um card de uma tela de celular cheia de texto só, né? Não dá 2 minutos de leitura. Então, assim, o que você, pensando em toda essa evolução das redes sociais, né? De Orkut para cá, etc., e essa festização, né? Que a gente está vendo quase um festival. As nossas aulas estão tendo que ser, não a aula em si, mas quando a gente vai para uma rede social, a gente tem que falar essa linguagem que o jovem entende, né? Será que isso não vai nos empurrar para um abismo de contribuir para deixar as pessoas mais ainda desinformadas do que já estão? Adriano, obrigada, viu, pela sua pergunta, pela sua inscrição no canal. Fico muito feliz, um professor do Instituto Federal que está resistindo também, né? Porque os institutos federais estão passando por poucas e boas, né? E, nossa, tenho muita vontade de ser uma professora de Instituto Federal, confesso para você. E uma pena que aqui da minha região tem um Instituto Federal, acho que próximo. Olha, sua provocação é muito importante. O que eu vejo, assim, né? Os colegas que eu sigo, que eu indico, que eu admiro, que estão nas redes sociais, são pessoas muito preocupadas com conteúdo e com as suas referências e com o fazer histórico, né? Então, tem vários exemplos, né, de podcasts, de canais que vão sempre contra essa corrente que você está falando aí, né? Que tem vídeos longos, que tem referências. Não que o vídeo longo seja garantia também de algo bem feito, tá, gente? Mas assim, enfim.
que não quer reduzir a mera curiosidade histórica a um assunto de complexidade, né? Eu não gosto de uma postura tipo, a tecnologia é a grande vilã e nós vamos ser substituídos e blá, 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 porque não, né? Não acho que é assim. A gente viu na pandemia que a necessidade do contato do professor ali, mas eu também enxergo e encaro como talvez uma mudança da nossa postura, tá? Porque assim, eu tenho 33 anos. Quando eu era adolescente, como os meus alunos, a internet de escada estava chegando. Então, assim, eles nasceram com a internet. A gente ainda é uma geração que viu essa mudança, né, acontecer. Então, eu acho que os professores que estão sendo formados agora e os alunos que virão têm uma perspectiva diferente, né, sobre a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seremos substituídos, mas acho que a gente tem que pensar em novas abordagens, como você bem colocou, tá? E aí, é o meu canal, eu posso estar sendo até meio contraditória falando isso, mas assim, é um suporte, é um apoio, como você bem colocou. Eu indico o seu vídeo para complementar as minhas aulas, eu assisto para organizar o meu planejamento. Eu vejo como um suporte, como um apoio, não como um fim em si, né? Eu não acho que deva ser, e não pretendo ser, mas aí sou eu que estou falando, não sei como são os outros colegas, né? Mas pelo que eu conheço, eles pensam um pouco assim, né? Não tem como ser uma escola, né? O YouTube, eu acho que é muita pretensão. E também não tem como ser totalmente algo que democratiza totalmente o conhecimento, porque muitas pessoas nem acesso à internet têm, né? Então, talvez a gente tenha que pensar novas abordagens, e eu tô vendo isso muito forte com essa volta às aulas presenciais, pelo menos na minha experiência. A retenção, assim, dos alunos é muito baixa, eles aguentam pouco tempo agora. Aulas expositivas, eu já falei isso em outros lugares, mas assim, aula 100% expositiva, a não ser que você trabalhe numa instituição que preze muito isso, né, um cursinho, algo assim, mas se não, não tem como você ter um único ali na sala de aula que vai falar, porque não é isso mais que pega, nem era muito antes, né, mas assim, não dá mais para ser assim, as dinâmicas mudaram. Vai ser um desafio, né? Eu penso assim, que vai ser um desafio a gente não cair na qualidade, né? Não cair no curiosidades históricas em formato de aula, mas também penso que nós vamos ter que se adaptar a uma nova realidade no sentido de, olha, galera, tem esse TikToker aqui, tem esse YouTuber, mas a partir dele a gente tem que pensar outras questões. Será que é só isso? Usar também, às vezes, como uma forma de problematizar. Eu tento ver um pouco dessa visão, porque eles acessam muito. Tipo, principalmente essa visão de curiosidade histórica, sabe? Muitos alunos meus do Fundamental 2. Professora, eu vi no TikTok uma pessoa falando X coisa da Segunda Guerra. Daí eu peço para ele me mandar, daí eu assisto, daí eu venho, explico que não é só isso, que tem tal e coisa. Por isso que eu acho que é uma rede importante para a gente estar, mas é muito difícil mesmo. Eu não tenho uma resposta assim pronta para você, porque é algo que está sendo construído ainda na minha cabeça, de como entrar nesses lugares sem parecer que eu estou, sei lá, inferiorizando nossa formação, né? Annelise, só complementando aqui, pelos seus analytics ali, você mostrou de um ou outro vídeo, né? Você não tem a impressão que talvez os seus vídeos estejam atingindo muito mais o público que já está fora da escola, como professores, estudantes de graduação, né? Até pela faixa etária ali, e que, de fato, os nossos vídeos, né? Assim como as aulas, às vezes não são primeiro que não é para ser entretenimento, mas eles buscam a internet sobretudo para entretenimento, né? Será que eles não estão, não é
está sendo útil, como eu disse, né? Eu acho que está sendo útil, não perde a importância e tal, e talvez pela qualidade esteja até. Mas será que eles. Porque o próprio Eduardo Bueno, esses caras que são mais assim, né? Os próprios alunos não são muitos que assistem, né? Parece que eles querem coisas muito mais rápidas ainda, de 30 segundos, 1 minuto, né? Eu vejo minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, ela passa o dedo assim no Instagram, eu falo, nossa, eu não consegui nem fixar a imagem que ela estava vendo na minha memória para saber sobre o que se tratava, ela já viu, já consumiu, já foi para outro, né? Olha, Adriano, eu tenho assim muitas visualizações de estudantes nesse sentido aqui. Tenho que fazer uma prova, tenho que fazer um trabalho e estou assistindo o seu vídeo. E aí eles comentam mesmo, né? E isso é mó legal, assim, porque, ok, estou vendo que está dando certo, mas é quando eles precisam de fato, tá? Não é como um entretenimento como eles fazem com o canal, sei lá, do Castanhari, dessa galera, né? Que vira um entretenimento mesmo. E o Lucas até comentou que eles não gostam de vídeo com parte 2. Pois é, já fiz errado já no meu canal. Mas eu não sei também, Adriano, se tem a ver com o meu jeito. Porque como eu tinha uma visão muito séria de tudo, assim, né? E na sala de aula eu sou muito assim também. Eu não sei também se o meu jeito de ser no vídeo, né? Também chama a atenção das pessoas da nossa idade, um pouco mais velhas, até por conta disso. Não sei se isso tem a ver. Às vezes eu fico pensando, né? Se é uma pessoa mais jovem, que tem uma outra pegada, né? Às vezes chama mais atenção porque, é da minha idade, é próximo a mim. Eu não sei se eu não tenho um jeito muito aula show, sabe? Isso eu nunca fiz. E eu acho que eu passo isso também para o canal. Então, às vezes, eu fico pensando um pouco nisso. Que tipo de público vem e também por o público da nossa idade sentir falta de uma coisa mais nesse sentido, né? E eu até esqueci o restante da sua pergunta, mas assim, eu vejo o pessoal aqui que está assistindo, que está na graduação e tudo mais, de tentar se colocar nesses lugares sem perder a qualidade, mas ao mesmo tempo, talvez não seja a plataforma para isso, né? Como você falou, a sua filha vai vendo rapidão, esse é o jeito dela ver. Então, talvez não seja exatamente a plataforma para esse tipo de conteúdo, né? Como eu disse, talvez seja um apoio, mas não o fim em si, né? Eu não sei, Adriana, essa sua pergunta me fez pensar, viu? Precisamos... Obrigado, estou pensando juntos também aqui. Eu tenho é uma grande questão. A dificuldade do professor é que todo ano a gente tem aluno da mesma idade, né? Assim, faz 20 anos que eu tenho aluno de 15 anos, então eles estão... Mas não é o mesmo aluno de 15 anos, né? Não. Cada 5, 6 anos vai mudando a forma de se comunicar com eles, né? Eu tô na sala de aula há 7 anos. Acho que é menos tempo que você. Mas eu não sei se foi a pandemia, o que foi, mas eu acho que mudou muito rápido o jeito de uma geração para outra. Não sei se também é o lugar onde eu tô, mas assim, o primeiro ano do ensino médio, para mim, esse ano, é muito diferente do primeiro ano do ensino médio de 3 anos atrás. Então é uma loucura, assim, o jeito deles, a forma como eles lidam com as coisas. Tá mudando cada vez mais rápido, né? Bem diferente mesmo, uma loucura. A Gabriela tá falando aqui, né? Eu vejo que as pessoas gostam bastante quando algum dado é colocado como curiosidade. Por exemplo, curiosidades de Roma Antiga. Aí fala algumas coisas que aconteceu durante o período e depois coloca a referência. Isso chama bastante atenção. Isso, no TikTok eu vejo muito isso. E aí começa com algo assim, né? Você sabia que na Roma Antiga as pessoas... Taranã, taranã, e aí coloca a reverência, né? Essa é uma forma que eu não sei ainda lidar. Não sei se eu vou saber também. Eu gosto do YouTube porque ele vai num outro sentido, né? Mas vocês devem saber muito melhor do que eu. Diga, Lucas. Então, no TikTok tem um cara, acho que ele faz história. Eu nunca segui ele, mas eu já vi alguns vídeos dele passando no minha For You. E ele começa o vídeo com alguma coisa que a gente... Por exemplo, ele começa falando, as pirâmides do Egito foram construídas
pelos alienígenas. E ele começa com um tema absurdo. E aí ele vai falando, explicando toda aquela teoria da conspiração, e no final ele para e fala, não, mas isso é tudo mentira. Aí ele começa a explicar de outra forma, que trata o assunto de forma didática e que ele consiga colocar num vídeo de 3 minutos. Então, chama muita atenção, tem muito comentário, principalmente gente mais jovem. Nossa, que susto, achei que ele ia falar sobre os alienígenas. Aí isso chama, de certa forma, atenção. Professor, está sem o microfone. Ai, gente, tô sem microfone, é eu, cringe. É muito engraçado, né, isso, né? Tem uma moça que eu gosto muito, eu não conheço ela, mas eu sigo ela lá no TikTok, que o arroba dela é História da Imagem. Vou até abrir aqui para ver. E o jeito que ela faz, eu acho muito legal. E ela, assim, ela, pelo jeito que ela é, não sei se ela tem mestrado, ela é especialista em História da Arte. E ela fala de vários assuntos, mas de uma forma tão bacana, e ela tem muito seguidor no Instagram. Então, o jeito que ela faz, eu acho uma forma legal, um formato bacana, né, de fazer. Então, eu acho que, pegando um pouco o gancho do que o Adriano comentou e que vocês estão comentando aí de chamar atenção, né, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que tipo de abordagem a gente quer ter e se a gente realmente vai cair nesse lado mais entretenimento. Na minha visão, eu não acho que seja o ideal, né? Mas tem formas da gente fazer, e aí a gente vai só saber descobrindo, né? Fazendo, e adaptando, e percebendo, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa ocupar esses lugares, né? Por tudo isso que o Adriano comentou, de pessoas que não têm formação e que não tem nada a ver, estão dentro dessas redes, né? Mas também porque vocês têm uma formação de qualidade, vocês têm referência, vocês têm noção do fazer histórico. Lógico, não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter a paciência ou o jeito, mas apoiar pessoas que estão fazendo e divulgar essas pessoas já é um ponto muito bacana e muito importante, sabe? Vocês se inscreverem e divulgarem, vocês não têm noção de como ajuda, mas também se vocês forem entrar nessa área, e entendendo e fazendo, mas com muita seriedade e levando mesmo essa história como ciência para esses lugares que estão aí perdidos, né? Com uma galera que não tem noção, né? Mas é uma noção desonesta, né? De fazer. Então, não sei, eu vejo um pouco com essa defesa, assim, a minha visão, né? Não sei o que vocês acham. Acho que é um pouco isso. Mas é difícil, gente. É um longo caminho aí a percorrer. Porque tem vários desafios geracionais e etc, né? Fora os algoritmos, que são pesados, né? Pesados nesse sentido. Viver disso é um pouco difícil, né? É um pouco complicado. Pessoal, podemos terminar a nossa conversa por aqui? Agradecendo muito a Annelise. Não sei por que minha câmera não está ligando agora. Eu fico pulando de um lado para o outro aqui. A câmera não quer mais. Não quer mais, ela pifou. Annelise, então eu quero te agradecer de novo muitíssimo. O bate-papo aqui, né, com o pessoal do Residência, que vem desenvolvendo esse projeto tão legal, e com o Adriano, né? Que legal que temos gente de tão longe aqui participando de um evento da Unifal, Adriano. Muito bom a tua presença, é muito boa, né? Muito bom contar com a presença de alguém, né, dialogando com a nossa universidade. Espero que você possa participar das outras atividades do evento também. Fica o convite para isso. E, Annelise, muito, muito, muito obrigado. Eu desconfio pelas falas aqui, enfim, que a gente vai te convidar em breve, talvez, né, para fazer um papo complementar a esse, né?
combinando aí com os teus horários, enfim. E, enfim, será sempre um prazer tê-la aqui conosco. Tá bom? Obrigado mesmo. Não é pouca coisa compartilhar uma trajetória. Eu falei disso hoje de manhã, né? E acho que é muito importante. É muito importante. Imagina, professor Rafael, eu que agradeço todo mundo que ficou até agora aí na conversa, porque também eu sei que não é fácil ficar na tela, né, depois de tanto tempo. Obrigada mesmo, pessoal. Então, se vocês puderem se inscrever lá no canal Prof. Annelise, compartilhar, vai ser muito legal. Eu vou deixar aqui o meu contato, tá? O meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Depois também, professor Rafael, estou disponível, tá? Para um bate-papo. Meus horários são um pouco malucos, mas a gente consegue encaixar, tá? Tá bom. Obrigada Combinado. mesmo, gente. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.